mas com essa tática do rachuncho aí, entre quatro paredes, poder dar certo. Também não dá. E nós corremos o risco de, não havendo nenhuma coisa nem outra, a regulação acaba sendo feita pelo mercado e será o pior dos cenários para o país. Porque nós teremos um setor econômico extremamente poderoso, que são as telecomunicações, controlando os meios e, no final, estará controlando o conteúdo, se não houver nenhum tipo de regulação. Então, não tem nada a ver com liberdade de imprensa internacional. O que existe é uma tática de procurar interditar um debate público, aberto, transparente. E essa é a preliminar que nós estamos vivendo hoje. Vamos ter um debate público, aberto e transparente. Isso vai sendo feito de alguma coisa e um belo dia acontece. Ou entre quatro paredes ou o mercado já resolveu. Isso é que está em jogo na medida. Não tem nada a ver com censura, atentado à liberdade de imprensa. Olha, eu sou uma pessoa visceralmente contra a censura. E não falo, assim, a luta contra a censura não é uma conveniência. Hoje eu sou contra a censura, foi a minha vida inteira. Eu venho de uma família que meu pai era jornalista e foi preso na ditadura de Vargas 5 vezes e o jornal dele vivia com censura dentro. Quem lutou contra a ditadura lutou contra a censura o tempo todo. Nem todo mundo pode dizer isso. Houve jornal, houve órgão de comunicação que se acomodou à censura, que se autocensurou. Houve até, e não foram poucos, quem pediu a vinda de um regime de força onde estava embutida a existência da censura. Então, para mim, não é conveniência. Para mim, é algo visceral. É algo que vem do fundo da minha alma. Eu tenho orgulho de ter participado do governo Lula, um governo que garantiu a mais absoluta liberdade de imprensa nesse país. A mais absoluta liberdade de imprensa. Isso não é um mérito do Lula, isso é uma conquista da sociedade. A sociedade brasileira, que é uma sociedade democrática, exige que não haja censura e que os órgãos de imprensa sejam livres para publicar ou divulgar aquilo que eles bem entendem. Se está certo ou está errado, não, que sejam livres para isso. E olha que o governo Lula comeu o pão que o diabo amassou na mão de boa parte da nossa imprensa. Não é no tempo do Fernando Henrique, do pensamento único, onde o Fernando Henrique até uma vez disse, acho que a imprensa está até exagerando de tanto elogio que fazia. Não, o Lula foi para o puro. Vocês conhecem algum país do mundo onde o maior jornal em circulação na época publicasse um artigo com chamada na primeira página, dando a entender que o presidente da República era um estuprador? Isso pode acontecer. Aconteceu uma coisa pior? Nada. Ficou por isso mesmo, porque nós também ninguém acreditou naquilo. Que é assim, nós também não acreditamos nessa bobagem. Isso parece um jornal, algum lugar que o grande jornal, o maior jornal de circulação, publicasse uma ficha falsa de uma candidata a presidente, que acabou se elegendo presidente, e que depois, quando ficou evidente que a ficha era falsa, dissesse, não, eu não sei se é verdadeira, eu não sei se é falsa. Então, se não é falso nem é verdadeiro, publica. Eu sou do tempo do velho e bom jornalismo que você publicava o que você achava que era verdadeiro. Aquilo que pode ser mentira, eu não publico, ou então eu vou checar melhor. É uma dificuldade muito grande para reconhecer os erros. Você conhece algum lugar que a maior emissora de televisão, uma concessão, TV aberta, uma concessão pública, produzisse uma matéria de 7 minutos sobre um petardo que teria atingido a cabeça de um outro candidato a presidente, isso há 10, 15 dias da eleição, com óbvio impacto possível no desenvolvimento da eleição? Isso tudo foi feito. Ou foi censurado? Não. Alguém foi reprimido? Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Então, falar que não vai liberar a imprensa, conta outra. Você conversa mole com a coisa. Eu acho que o governo Lula, eu acho que o PT, eu acho que as forças que apoiam o governo Lula têm uma demonstração pela sua trajetória do seu compromisso com a liberdade de imprensa que isso não está em discussão. Vamos discutir o que interessa e tirar os fantasmas do meio de discussão. Se nós discutirmos o que interessa, vai poder avançar bastante. Liberdade de imprensa só garante uma coisa, que a imprensa seja livre. Não garante que a imprensa seja boa. Não garante que a imprensa seja boa. E quando a imprensa erra, a imprensa deve ser criticada. Faz bem a ela não consegue entender isso, mas faz bem a ela. De modo geral, o público, o telespectador, o ouvinte, o leitor,
é muito generoso e compreensivo com os erros da imprensa. Quando ele percebe que o erro é cometido de boa fé, no afã de levar uma informação num tempo hábil à sociedade, ele releva o erro. O terrível é quando ele percebe que há má fé, que há manipulação. Quando ele percebe isso, o que acontece? A credibilidade dos jornais, dos órgãos de imprensa, é imediatamente afetada. Claro, e não é à toa. Os jornalistas que estão na ativa não precisam admitir isso, eles admitem comigo o tempo todo, né? Diversos paralelos. Não é à toa que os jornais, as rádios, as revistas, as televisões vivem uma seríssima crise de credibilidade hoje em dia. Seríssima. Gravíssima. Porque as pessoas não acreditam mais no que elas veem. Porque elas veem o seguinte, que tem manipulação. E hoje tem um fenômeno novo, eu vou passar aqui ano passando por isso, que é a chamada blogosfera. Saiu uma notícia no jornal, saiu uma notícia na televisão, saiu uma notícia na rádio, imediatamente a blogosfera está qualificando, desqualificando, apoiando, respaldando, criticando aquela informação. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, a blogosfera é o grilo falante da nossa imprensa. Pinóquio mente, a blogosfera Pinóquio, olha o nariz está crescendo, você está mentindo. Pinóquio manipula, não manipula Pinóquio, olha o tamanho do seu nariz. Pinóquio, você está partidarizando. E isso é em tempo real. E não pensem que isso as redações tiram de letra, não, incomoda profundamente os aquários. Vou dar um exemplo de hoje. Eu fiquei impressionado. Há uma nota do diretor de redação da Veja, Eurípides, onde ele admite que o segundo dele está deixando a revista, vai fazer outras coisas, novos desafios profissionais, novos desafios profissionais. Como é que começa? Eu não estarei sendo literal, mas é isso. Como começa a nota? Antes que os bucaneiros da internet espalhem versões falaciosas, venho dizer que ele responde à internet até na primeira linha do comunicado. Eu vou dizer, eu não sei quem é que é mais preocupado com o outro lado. Se a blogosfera com os jornais, ou são os jornais com a blogosfera. Eu sei que é aquele negócio ali, um melê que ninguém mais entende. Então o que acontece é o seguinte... Nos jornais, o Sabino estava desmentindo que fosse sair. Eles têm que se entender primeiro, né? Eles têm que se entender primeiro. Então, é o seguinte, esse processo é um processo hoje em dia que os jornais têm que aprender a conviver com a crítica. Eu me lembro do governo Lula, assim, Lula ataca a imprensa. Atacou a imprensa é coisa nenhuma, ele criticou a imprensa em determinados aspectos. Todos nós somos passíveis de crítica, o Lula é passivo de crítica, a Dilma é passível, o Serra é passível, algumas coisas ele não estou fazendo que merece ser criticado, o Papa é passível, eu sou passível, qualquer um de vocês é passível de crítica, só a imprensa que não pode ser criticada, aí um ataque à liberdade de imprensa. Ataque à liberdade de imprensa é coisa nenhuma. Tem um ataque que eu considero erro da imprensa. Isso é parte do debate público. Mas reparem só, é sempre a tentativa de interditar o debate público. É sempre a tentativa de dizer, não se pode discutir isso, porque senão se ameaça a liberdade de imprensa. É a conversa mole para boi. No mundo inteiro, existe regulação dos meios eletrônicos. No mundo inteiro. A radiodifusão, ela ocupa o espectro eletromagnético. Uma coisa meio complicada, mas é uma faixa que tem, que é um bem público, escasso, finito, precioso. Você, ou o Estado, através do governo, ocupa diretamente, ou ele faz, na grande maioria dos países do Brasil, ele faz licitações, concessões, e outros vão usar aquilo. Usar obedecendo a determinada regra, não é usar do jeito que quer, não, obedecendo a determinada regra. No mundo inteiro tem regulação. Regulação técnica, de como se usa o espectro, e regulação de conteúdo. Isso não é censura, é o seguinte, tem que ter produção nacional, tem que ter produção regional, tem que ter produção independente, tem que respeitar o menor, tem que respeitar a família, tem que buscar um certo equilíbrio, tudo isso. Eu estava em ministro, no finalzinho, ali na reta final, nós promovemos um seminário internacional de convergência de mídias eletrônicas e regulação. Nós trouxemos, foi um seminário, modesta parte, trouxe um pouco besta, foi muito bom. Foi muito bom. Nós trouxemos gente de todas as agências de países democráticos, todas, não, mas quase todas. Veio a União Europeia, veio Estados Unidos, veio França, Canadá. veio Inglaterra, não, Canadá não veio. Canadá não veio, errado. Canadá
tem um... É parte integrante da radiodifusão e, em geral, um subsistema público. Isso é importante para o país. No Brasil se criou esse lá. O que acontece? O Ministério das Comunicações, que precisa ser refundado, da mesma forma que Dilma Rousseff refundou o Ministério das Minas e Energia no primeiro mandato do Lula, que foi essencial para o país não ficar vivendo apagões depois. Teve planejamento, política, regulação, controle, tudo é fundamental hoje para que nós possamos entrar na sociedade da informação e do conhecimento. Mas é o seguinte, se o Ministério das Comunicações não consegue responder aos processos legais, abertos, pedidos de radiodifusão, como é que vai se reprimir depois? Deixa lá um processo, às vezes, 8, 10 anos. Entende? É engraçado quando tem algum interesse, sabe. Mas se for, que entrou pela formalidade, pela prática, não sabe. Então tem coisas que já se pode fazer. Hoje a legislação já permite, mas é evidente, isso não resolve o problema desse marco regulatório. Quais seriam os pontos centrais, a meu ver, meus amigos e minhas amigas, de um marco regulatório disso? Eu não vou falar sobre o projeto que eu encaminhei ao ministro Paulo Bernardo, ao pedido do presidente Lula. É um projeto que, no fundamental, eu acho que equaciona as principais questões. Eu acho normal que o novo governo queira refazer, reelaborar, formar sua própria convicção. Isso é normal. O que a gente fez não foi para aceito de jeito nenhum. Nós fizemos uma contribuição. E acho que é assim que foi entendido, como uma contribuição. Mas quais são os pontos gerais, e sobre isso eu posso falar? Primeiro, garantia da liberdade de imprensa. Respeito à privacidade, ao direito de resposta, de imagem, à honra. Defesa da criança, não ao racismo e à discriminação. Entendeu? Segundo, democratização da oferta. Impedir a manutenção da atual concentração. Impedir uma concentração mais grave ainda no futuro. No fundo, é aproveitar a convergência eletrônica para dar um salto para o futuro. Terceiro ponto, complementaridade entre o sistema público, privado e estatal na comunicação eletrônica. O nosso sistema é quase que todo privado. Pouquíssimo público, pouquíssimo estatal. E para isso é preciso estar atento ao chamado dividendo digital que vai vir em 2016. Ou seja, é a parte do espectro que hoje em dia está sendo ocupada pela radiodifusão privada. Ela tem uma parte digital e uma parte analógica. E a parte analógica vai ser devolvida. É um momento que você pode fazer esse tipo de coisa. Quarto ponto, promoção da cultura nacional e da cultura regional. Isso tem tudo que é lugar do mundo. Tudo que é lugar do mundo. Aviso o Donato, aviso o Luiz. Cotas para a produção nacional e para a produção regional. Isso para todo mundo, não é só para TV para assinatura, não, TV aberta também. Depois a gente pega o endereço. Cotas para a produção independente. Tá bom, falou. 16 horas no domingo, tá? Separação entre produção e distribuição. Isso, aliás, foi aprovado no projeto da TV por assinatura. Ou seja, quem distribui não produz, quem produz não distribui. É claro que na radiodifusão, se você fosse aplicar isso, abre parênteses que os Estados Unidos é assim. Os Estados Unidos é assim, quem produz, distribui, quem distribui não produz. Tirando o jornalismo e eventos esportivos, já é assim. Vamos entender que é mais complicado, mas entender o seguinte, é um assunto para se discutir. Porque se não tiver essa separação de produção e distribuição, as teles engolirão a radiodifusão. É um ponto que eu vou deixar para você falar depois, que eu já sei que você vai falar, neutralidade da rede. Ponto evidente. É um outro ponto que eu vou deixar para você falar também, que é para mim coisa, é a universalização do serviço de banda larga. Eu não consigo entender por que quando eram 2 fios de arame transmitindo voz, e apenas voz, tinha de ser universalizado, e tinha. Aí quando em vez de 2 fios de arame, é um bandão desse tamanho, que vai transmitir produtos de informação, de entretenimento, de cultura, serviço, acesso a isso, acesso àquilo, não tem que ser universalizado. Tem que ser universalizado. É evidente que pode ser que algumas teles não tenham condição de universalizar com seus próprios recursos. Isso é verdade, como existia na época dos 2 fios, mas o que é que tem que fazer nesse caso? Tem que ter recurso do FUS para ser aplicado, mas o critério tem que ser a universalização. E o último ponto é a liberdade da internet, que é tão precioso quanto a liberdade da empresa. Não pode se achar que liberdade na empresa é boa, liberdade na internet é bom, vamos discutir. Não, é questão de princípio. Eu acho que esse debate está colocado. Ele pode ser mais rápido, menos rápido.
O governo pode ser mais ativo, pode ser mais tranquilo, digamos assim. Quer dizer, pode haver mais efervescência, mais espuma, pode haver mais entendimento, mas acho que esse debate está colocado. E eu acho que a gente deve encarar esse debate com otimismo. Eu acho que a gente deve encarar esse debate com equilíbrio, com determinação e com inteligência. Otimismo, porque eu acho que o Brasil mudou. O Brasil é muito mais democrático hoje do que era há 20 anos. E certas discussões que você interditava 20 anos atrás não serão mais interditadas hoje, porque o Brasil está mais moderno, está mais democrático, que sabe mais o que quer, o debate público tem mais qualificação. Equilíbrio para o seguinte, não é ficar fazendo discurso e declaração e soltando princípio, não, é procurar fazer um debate que construa maiorias. Não se trata de marcar posição. O que se trata é de construir posições que sejam capazes de ser aplicadas pelo Estado brasileiro. Determinação. Vamos ter determinado, porque eles gostam muito de assustar a gente. E você vê, tem muita gente que se assusta. Tem muita gente que se assusta. Eu não me assusto. Não é que eu sou do balaio do barco, não. É que quando eu era jovem, minha cara estava em cartaz lá, procura-se, terrorista, assassino de pais de família. Não tem ninguém, eu joguei uma bomba, mas eu não estava contra a ditadura. Uma ditadura que era assassino, que era terrorista, e ficava chamando os outros. Então, se vierem dizer, quem não tem muito apego à liberdade da imprensa, que eu não gosto muito da liberdade da imprensa, eu estou tranquilo que, como isso não se apoia na verdade, nos fatos, isso não vai prosperar, e não prosperará. Eu acho que nós devemos ter esta tranquilidade, essa determinação. Isto é necessário para o Brasil. Isso é necessário para o futuro. É com essa determinação que nós devemos ter. E inteligência, para salvar o debate da melhor forma possível. A minha proposta é de que nós tenhamos a inteligência de fazer com que esse debate se dê no terreno comum. Esse terreno comum é isso aqui. A Constituição. A Constituição Cidadã do Brasil. É aqui que está a base, onde estão os princípios para a regulação das comunicações eletrônicas. Não precisa inventar muito. É claro que haverá coisas que não estão aqui. Neutralidade de rede não está aqui. Para não existir essa discussão. Há uma função de coisa, mas os princípios estão todos aqui. O que é que nós devemos dizer? Não se arranha a Constituição, mas não se deixa a Constituição na prateleira. Não, ninguém pode ferir a Constituição. Ninguém pode engavetar a Constituição. Devemos ter no marco regulatório a Constituição em forma de marco. Na íntegra. Eu passo a ler para vocês, e aí eu vou usar, se tiver aí, os princípios que estão na Constituição. Está tudo ali. Está tudo ali. Vamos lá? Primeiro ponto. Nunca vai ser. Nunca vai ser.